Paracatu Rural apresenta Histórias de Sucesso. Apresentação Francis de Oliveira. Gente, este é mais um Paracatu Rural Histórias de Sucesso. Nós estamos aqui no Movimento Verde de Paracatu, o Mover. Nós vamos contar um pouquinho da história deste movimento importantíssimo para o meio ambiente como um todo. E é claro que é importante para o agro, né? Sem o meio ambiente, o agro não é nada, e o agro tem uma responsabilidade muito grande com o meio ambiente. E para contar um pouco da história do Movimento Verde, eu vou conversar com quem criou, que é o Tonhão, conhecido aqui na nossa região, Antônio Eustáquio Vieira. É ambientalista, biólogo por formação. E um pouquinho mais da história dele ele vai estar contando aqui também, que está entremeado com a história do Movimento Verde. Tonhão, seja bem-vindo ao Paracatu Rural, mais uma vez, dessa vez agora para contar a história do Movimento Verde, que este ano está completando aí 24 anos de idade. 34 anos. 34 anos de idade. Completou agora dia 5 de outubro. 5 de outubro. Então, parabéns. Tonhão, para começar então essa conversa, eu queria que você falasse primeiro de você. Eu sou já uma pessoa de meia idade, né? Tenho 67 anos, nasci em Pará de Minas, perto de Belo Horizonte. Meu pai era motorista do DER, minha mãe dona de casa, né? Os dois aqui de Paracatu. Os dois nasceram na região do Pouso Alegre, nasceram na roça. E com 12 anos eu fui estudar em colégio interno, perto de Ouro Preto. Eu tive a minha infância em parte ceifada, né? Porque com 12 anos eu vivia minha infância plenamente em Paracatu. Morava ali no Arraial da Angola e o lazer nosso, da meninada lá, era tomar banho no Córrego Rico, pescar, jogar bola, principalmente ali na região do Lagedo, né? Então era outro mundo, né? Era uma água limpíssima, uma praia limpa, maravilhosa, e o lazer nosso era jogar bola, tomar banho no Lagedo, né? E com isso meu pai achou por bem me tirar daqui e me levar para o colégio interno, porque pelo entendimento dele, eu era muito malandro. Porque, inclusive, eu tomei bomba em 1967, porque em vez de eu ir para a escola, eu ia juntar com a meninada na redondeza ali, né? E aí fui para o colégio interno, fiquei lá 5 anos, saí do colégio interno 5 anos depois, em 1972, fui para Belo Horizonte estudar. Aí fiz um curso técnico eletrônico. No último ano, eu desisti do curso técnico e fui morar numa comunidade hinduísta. É uma comunidade que praticava yoga, ainda existe essa comunidade, e essa comunidade também cuidava de menino de rua. Lá a gente tinha mais de 250 crianças de rua, que a gente criava. Era uma dificuldade muito grande, porque era um trabalho voluntário, ninguém ganhava nada, a gente ganhava o alimento. E naquela época eu criei uma reciclagem de alimento lá no Mercado Central de Belo Horizonte. Então a gente ia com o veículo nosso, a meninada, na segunda-feira, esparramava aquela meninada no Mercado Central de Belo Horizonte, e aí o material que ia sendo doado, as crianças, os meninos, maiores um pouco, iam levando para o lado de fora do mercado. A gente separava tomate muito maduro, mais ou menos, né? Tudo quanto é fruta, verdura que a gente ganhava, a gente separava. Então a gente levava uma caminhãozada na segunda-feira. E era tanto alimento que a gente ganhava que a gente doava para a população carente da comunidade que tinha por ali, que chama Vianópolis de Minas. Uma região que chama Marimbá, que é município de Betim. E aí foi quando eu comecei, né, a despertar para a questão ambiental. Isso eu tinha aí 17 anos, 18 anos, por aí, né?
Quando eu fiquei lá uns 3 anos nessa comunidade, eu voltei para Paracatu. Que na época meu pai adoeceu e estava com muito problema, minha mãe com ele em Goiânia cuidando. E eu vim ficar aqui em Paracatu para ajudar a cuidar dos afazeres dele, que ele era padeiro, tinha uma padaria, né? E eu tive que aprender a conhecer o ramo de padaria. E nisso eu peguei livros que ele tinha da década de 70, quando ele começou a mexer com padaria, e comecei a estudar. Porque pão é uma questão muito técnica, uma mão de obra muito especializada, a produção de pães, né? É uma fórmula química. É por isso que cada dia você vai na padaria, o pão está de um jeito, né? Porque não tem técnica, ninguém conhece da questão técnica. Aí eu comecei a cuidar de padaria, cuidar de meus irmãos, até que meu pai voltou para Paracatu. Voltou, né, já tinha melhorado a questão de saúde dele, depois ele faleceu e eu fiquei cuidando dos bens da minha família por mais um tempo, depois saí. Depois entreguei os bens para eles, porque questão de família é muito complicado, né? E eu sou pelo entendimento, sabe? Eu não quero conflito, não quero briga com ninguém, né? E é o que hoje prega, inclusive, a lei das águas, que a gente vê a discussão nossa nos comitês de bacia, né? Que é o diálogo para se chegar ao entendimento, para se chegar ao equilíbrio que a gente precisa, né? Então aí depois de abandonar isso tudo, eu priorizei mais a questão ambiental mesmo, né? E trabalhei no estado como consultor, prestei alguns tipos de consultoria, fui secretário de Meio Ambiente de Paracatu no governo de Almir, no governo de Vasquim, fui convidado pelo Dr. Rom para trabalhar no governo dele em Guarda-Mor, como secretário-geral, enfim, sempre levando a questão ambiental na frente, né? Lá em Guarda-Mor nós montamos uma usina de lixo, que é a única que tem aqui de reciclagem de lixo na região. Aqui em Paracatu nós montamos um aterro sanitário, montamos aqui a estação de tratamento de esgoto, né? E limpamos açude, limpamos olhos d'água, sempre preocupando em levar a questão ambiental como, né, norte. Foi criado aqui já pelo Movimento Verde em parceria com o vereador Silvano, quando ele foi vereador no primeiro governo de Almir, não, no primeiro governo de Arquimedes, parece, ele foi vereador, né? E aí nós criamos o Parque Estadual, Parque Municipal, lá perto da Concessa. E depois disso nós fizemos um monte de atividade, conseguimos inclusive trazer para Paracatu o Parque Estadual, através de um compensatório que tinha da Kinross, quando ela fez a intervenção no Machadinho, né? Foi a chance que eu vi para que a gente criasse um Parque Estadual em Paracatu. Então na hora que eu vi que a Kinross ia ter que dar um compensatório de 4.000 hectares, que ela usou 1.000, tem que dar 4.000, é 4 por 1. Entendi. E aí na época eu imediatamente procurei o secretário de Estado, porque a gente tinha a região de Santa Isabel como um grande problema, porque é uma área de preservação especial para proteger os mananciais que abastecem Paracatu, e o Estado não dava um jeito, não desapropriava, não fazia o que tinha que fazer. Fizeram um decreto em 82, 83, se não me engano, e não fizeram nada. E aí foi quando eu tive a ideia, falei assim, agora que nós vamos resolver o negócio da área para proteger o Santa Isabel. Aí quando foi em 2008, eu estava no governo de Vasquim e era presidente do Movimento Verde na época. Então eu propus para o Estado, né, conversar com a Kinross para pegar esses 4.000 hectares e a gente desapropriar 4.000 hectares dentro da área de Santa Isabel, porque essa área são 22.000. Né, mas é preferível você ter 4.000 de uma unidade estadual do que não ter nada, porque a unidade estadual preserva tudo, né? Então nós conseguimos criar essa unidade de conservação e graças a ela nós temos a única unidade de conservação em Minas Gerais que é protegida e não tem problema latifundiário, tudo compra e pago, né? Então hoje protege uma parte dos mananciais de Santa Isabel, foi uma saída que nós achamos. Agora, com relação ao Movimento Verde, em 92, na ECO 92, o Movimento Verde já tinha sido criado, porque na realidade não fui o criador.
O criador do Movimento Verde foi Zé Geraldo Caldas, que trabalha no Banco Brasil, Nájila Caldas, Murilo, irmão de Zé Geraldo, finada Bernadette Caetano. Então teve uma turma ali que trabalhou na criação do Movimento Verde. Eu entrei em 92, na época da Eco 92. Aí eu virei presidente do Movimento Verde e agora que eu consegui arrumar uma turma para fazer a sucessão. Então eu fiquei 20 anos, entendeu? Mais de 20 anos, né? 92, 2002, 2012, 2022. Né? 30 anos quase para conseguir uma turma para assumir a diretoria do Movimento Verde. Entendi. Tonhão, nós temos ainda muito tempo para prosear, nós temos 1 hora de prosa boa aqui. Eu sei que você acabou que gosta de contar muita história, a gente já proseou várias vezes. Eu vou chamar agora o intervalo e na volta você volta lá atrás um pouquinho, nesse início então de Movimento Verde. Você contou um pouquinho da sua história, mas acabou ficando vinculada aí a sua história com a do Movimento Verde, não tem como separar. Aí a gente proseia já. Gente, não sai daí não, é já que a gente volta, tá bom? Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Estamos de volta com o Paracatu Rural Histórias de Sucesso. Nós estamos contando a história do Movimento Verde de Paracatu. Você me contou no bloco anterior, né? Eu até comecei o programa falando que você fez parte da criação, mas não, você me contou que você chegou num segundo momento, né, do Movimento Verde. A ideia do Movimento Verde na criação era sempre a preservação ambiental, Tonhão? Desde sempre foi dessa forma? Como é que, o porquê da criação do Movimento Verde, você tem esse histórico inicial pra gente? Francis, a questão é o seguinte, a gente, embora eu não tenha sido fundador, mas a gente sempre estava junto, né? Tava caminhando junto, inclusive o filiado número 4 do Movimento Verde é o finado Ed Guimarães. Por isso que a gente sempre tinha igual tem com você, uma linha aberta, direta, e tinha com Ed Guimarães constantemente. Então, a história do Movimento Verde nasceu quando um cidadão de Paracatu resolveu cortar sem mais nem menos, envenenar sem mais nem menos uma palmeira lá no Arraial da Angola, perto da Rádio Juriti. E os próprios jovens, né, naquela época, há 30 e tantos anos atrás, eles ficavam indignados tanto com o problema dessa árvore como a arborização urbana de Paracatu, que era desrespeitada o tempo inteiro, né? Porque quem mais plantou árvore em Paracatu foi Diogão, no governo dele, e o governo de Almir. Quando eu fui secretário, nós plantamos 4.000 árvores em Paracatu, fazendo substituição de árvore inadequada. De lá para cá você não viu mais plantio. Você vê uma mixaria, 20, 30, 40, 50, 100 árvores, mas não tem aquele plantio. E as árvores que Diogão plantou eram árvores inadequadas e o governo de Arquimedes, na época, cortava essas árvores mesmo e derrubava, porque é um costume do povo. O povo choveu, aumentou a umidade na porta de casa e eles cortam a árvore, né? Esquece que depois vem a época do verão brabo e você não tem frescura, né? A sombra. Basta dizer que uma árvore frondosa ela equivale a 4 aparelhos de ar-condicionado ligados ao mesmo tempo, né? Você imagina uma cidade sem arborização. E Paracatu hoje só tem árvore dentro dos quintais, praticamente, né? Então foi aí que o Movimento Verde nasceu, sabe? Aí o Movimento Verde participou da Eco 92, eu não fui. E em 93 eu já era presidente do Movimento Verde. Nós fizemos a primeira barqueata no Brasil, realizada no Brasil. Ela foi no Rio Paracatu, ela saiu ali do Entre Ribeiros e nós fomos até no Brasília Country Club. Lá teve uma missa ecumênica, sabe, com o Padre Preguim. Foi aí que nós começamos, inclusive, a realizar ações em defesa do Rio Paracatu.
De lá para cá nós realizamos mais de 10 expedições pelo rio e sempre mostrando, olha, tem que ter cuidado que vai acontecer isso e isso, tem que ter cuidado que vai acontecer isso e isso. É a mesma coisa de Santa Isabel. O rio Paracatu é quase que como se fosse um termômetro do que acontece na bacia. Na bacia. Exatamente. O que acontece no... Porque para nossos ouvintes e internautas entenderem um pouquinho, Tonhão, do rio Paracatu vai para o São Francisco que vai para o mar. Não é isso? Exatamente. Tá. Todo corpo d'água ele reflete o que está acontecendo na bacia. Por exemplo, o Santa Isabel não tem água, a confusão está montada, por quê? Porque tem problema na bacia. O Cerrado inteiro, os rios do Cerrado estão todos sem água, por quê? Porque tem problema, o Cerrado foi todo devastado. E muitas vezes sem critério, porque tem usuários que em suas propriedades são levados em conta ações de proteção do meio ambiente, Tem outros que não. Aqui tem casos de produtores rurais, por exemplo, de usuários que desmata vereda, nascente, a terra nascente, e aí está aí a consequência, Em compensação também tem muitos produtores que cuidam, Tem muitos produtores que estão preocupados com isso, inclusive no comitê do Rio Paracatu, que eu estou na presidência atualmente, até julho do ano que vem, nós temos usuários lá dentro que estão extremamente preocupados com a situação do Rio Paracatu. Nós temos aqui a Associação de Irrigantes, a própria Irriganó, que tem uma preocupação muito grande com o Rio Paracatu, sabe? Porque o Rio Paracatu, sem ele, não tem vida no Noroeste, Não tem vida porque não só a vida da biodiversidade, dos animais, das plantas, mas também do desenvolvimento da região. Sem o Rio Paracatu, acabou a região do noroeste de Minas. Eu lembro que inclusive uma das últimas que nós realizamos foi quando a nascente do Rio São Francisco secou, há uns 3, 4 anos atrás, não sei se foi de 2017, 2016, 2014, se não me engano, tinha secado a nascente do São Francisco. E o pessoal falou que o Paracatu não tinha água, e eu temei que tinha. Ninguém não tem água, você vai fazer expedição só se for a pé. Eu falei assim, não, nós vamos fazer. Foi eu, um barqueiro profissional, Zé Maria lá da região do Entre Ribeiro, Paracatu, por ali, e o finado Paiva, que também era irrigante, Nós descemos o Rio Paracatu navegando, saímos da 040 e fomos até no São Francisco. Tivemos um pouquinho de dificuldade na área que hoje está secando todo ano, mas nós não descemos do barco, momento nenhum. Hoje não, hoje tem período aí igual ao mês atrás que você não navegava no rio, não tinha jeito de você navegar num trecho do Paracatu, E a gente tem alertado que o grande problema não é o uso intensivo de água, também, o uso intensivo, muitas vezes sem autorização, sem outorga, porque outorga é uma maneira do Estado ter o balanço hídrico para ver se tem água na bacia, Mas tem usuários que passam por cima disso e não respeita nada. Então, o grande problema da bacia que a gente já detectava há anos e anos e anos atrás é que o uso desordenado da bacia ia causar problemas, e é o que nós estamos vendo hoje. É igual ao Santa Isabel, a mesma coisa, Então, se você não tiver um trabalho hoje de recuperação da bacia, não vai ter água. Só vai ter água em barragem. Aí vai chegar um momento que no barragem também não vai segurar a água. Você imagina, o Rio Paracatu é o maior afluente de São Francisco. Só tem uma barragem de gerar energia hidrelétrica por cima da foz do Paracatu, lá perto de São Romão, que é a barragem de Tremaria. Da foz do Paracatu para baixo tem várias barragens, inclusive Sobradinho, que é o maior lago artificial do mundo. Você já imaginou? O Rio Paracatu ele contribui com 26% da água de São Francisco. Você já imaginou se barrar o Paracatu todo para irrigação? Como é que você vai fazer para ter energia elétrica para a própria irrigação? Então é um problema que nós temos que enfrentar. Então é por isso que eu sempre defendo, e vários usuários já defendem isso, inclusive irrigantes. Nós temos que fazer barragem, armazenar água, etc, mas temos que cuidar da revitalização da bacia. Porque não adianta você fazer uma barragem para você usar água para irrigação, sendo que você não tem um dreno de fundo, deixando a água verter para o rio abaixo, para manter a vida do rio, para manter a água para as barragens, para gerar energia hidrelétrica, e etc. Então,
Isso nós detectamos há vários anos atrás. E foi graças a essa primeira barquiata que nós realizamos dia 14 de abril de 1993. Inclusive, Silvano Verá, ele era vereador nessa época. E ele conseguiu criar para a gente o Dia do Rio. Paracatu tem o Dia do Rio. E nunca foi comemorado, que é 14 de abril. Entendeu? Exatamente para homenagear o Rio Paracatu e para alertar a sociedade a respeito dos cuidados que nós temos que ter para com o Rio Paracatu e os outros afluentes. Entendi. Então eu vou chamar novamente o intervalo. Na volta eu quero conversar com você o seguinte. Eu tenho 45 anos de idade e muitas coisas que a gente ouve, a gente aprendeu muita coisa na escola, biologia na época nossa, ciências, quer dizer, coisas que a gente aprendeu na escola que não é aplicado hoje em dia, né? Mas assim, muitas coisas que estão sendo descobertas nesses anos, como por exemplo a questão da recarga, enfim, muitas coisas estão sendo descobertas com o enfrentamento das dificuldades. E é isso que a gente vai conversar depois do intervalo. Gente, não sai daí não, é rapidinho o intervalo, tá bom? O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube. E aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? E ajuda aí o programa a crescer, porque aí o França me contrata para eu poder trocar esses estacas aqui que tá quebrando outras pessoas, tá bom? Estamos de volta com o Paracatu Rural, conversando hoje com o Tonhão, ambientalista, biólogo, e um dos, vamos dizer assim, cofundadores, né? Cofundadores do Movimento Verde. Ele contou pra gente agora há pouco que não foi ele que fundou, mas ele participou da fundação de uma maneira indireta e que depois passou a pertencer ao Movimento Verde e com isso envolver muito mais ainda com as questões ambientais. Tonhão, no final do bloco passado eu estava falando aqui que a gente na escola aprendeu muitas coisas dentro da área da biologia, né, com relação ao meio ambiente. E dentro disso aí vem a questão hídrica também, que é um ponto fundamental. Sem água não existe vida. Tanto é que quando se procura para saber se tem vida num determinado planeta, primeiro procura se teve ou tem água. Né? Se tem água para saber se tem e se já teve água para saber se já teve vida naquele planeta. Exatamente. Né? Então se não tem água, não tem vida. Primeiro. E segundo, a natureza, você já contou várias vezes pra gente lá no programa, seja ele no Paracatu Rural ou no FM Repórter, quando eu estive lá, que é cíclico, o sistema hídrico ele é cíclico. Existem os rios aéreos, existem os rios subterrâneos, existem os rios na superfície. Todo esse movimento da água, ele é cíclico, como você já me ensinou isso aí, ensinou para os nossos ouvintes. E muitas coisas estão sendo descobertas com relação ao sistema hídrico, principalmente o subterrâneo, que é o que a gente não vê. Nos últimos 10 anos para cá tem muita descoberta, não tem, Tonhão? Ou eu estou muito enganado no que eu estou falando? A ciência, ela é infinita, né? A sabedoria ela é infinita. Então, quanto mais você acha que você sabe, mais você descobre que você não sabe, né? Então, isso é interessante. Então, essa questão dos rios voadores, como a gente estava falando. Para o cidadão comum, mais uma vez, entender o que a gente está falando, rios voadores, basta você olhar para o céu, você vê as nuvens. O que é nuvem? É a água no estado gasoso, né? Vapor, né? Que vem de longe, de muito longe, entra nas correntes de ar e desce pelo Brasil afora e anda pelo mundo afora, né? Entra nas correntes de ar. Então isso aí é onde é transformado em chuva, né? Com impacto com outras frentes frias, frentes quentes, e desce a chuva, precipita a chuva. Então é isso aí para o povo entender o que é rios voadores. E da mesma maneira nós temos rios subterrâneos,
né? Então, com o tempo, o pessoal está descobrindo isso, a própria ciência. Inclusive, Francis, é muito importante dizer aqui o seguinte: nós temos aí exigências atuais que não se pode perfurar poços artesianos hoje aleatoriamente, respeitando uma distância, somente uma distância tal entre um e outro, 50 metros ou 100 metros, etc, etc. Hoje já estão se exigindo estudos que mostram como esses rios subterrâneos interagem um com o outro, né? Como eles interagem. Inclusive, um cidadão da Agência Nacional de Águas fez uma apresentação em Paracatu, para o comitê aqui, a mesma apresentação que eu tinha participado numa reunião do Comitê de São Francisco, que ele mostrou o seguinte, que lá no Oeste Baiano tem um divisor de água subterrâneo, que a água de chuva que cai na bacia do São Francisco não vai toda para os aquíferos da bacia do São Francisco, não. A hora que essa água infiltra, uma parte dela vai para outra bacia, que é a bacia do Tocantins, entendeu? A água, em vez dela, embora ela caia na bacia do São Francisco, uma parte dela escoa pelos divisores de água que tem subterrâneos para a bacia do Tocantins. Entendi. Então foi aí que eles descobriram que tem um grande problema lá no São Francisco, que eles, quando veem a água que chega no oceano do São Francisco, está faltando 400 metros cúbicos por segundo. Onde é que está indo esses 400 metros cúbicos por segundo? É exatamente a água, que a hora que ela está no lençol subterrâneo, a hora que ela entra ali na região do lençol subterrâneo, uma parte dela vai para a bacia do Tocantins. Então essa água desapareceu, né? Então quando eles fazem o balanço, ó, tem tantos usuários usando tanto de água, tem que sobrar tanto no Oceano Atlântico. Chega lá, cadê os 400 metros cúbicos? Choveu tanto lá em cima. Entendeu? Tem entendeu? Então, isso aí vai se descobrindo aos poucos. E eu acho que nós já temos um conhecimento suficiente para a gente garantir uma vida equilibrada no planeta. Já temos esse conhecimento. E teremos mais informações no futuro, que a ciência com o tempo vai descobrindo. Tem muito especialista estudando isso, né? Por exemplo, hoje em dia já tem comprovadamente a questão da área de recarga. O que é a área de recarga? É a área que infiltra a água da chuva, né? Então, infiltra através das florestas. Se você não tem a floresta, porque basta dizer, que nós já conversamos várias vezes sobre isso, a água de chuva na floresta infiltra até 30%, sem ela não chega a 10%. Então, conclusão, além de ações de conservação do solo, que a ciência já comprovou que é importante, plantio direto é importante, além disso nós temos que revegetar algumas áreas de fundamental importância, né, para que essa água siga o destino dela alimentando os lençóis, porque tem região aqui que tem 50 poços artesianos para irrigação, usado para irrigação numa propriedade, e o impacto disso é muito grande, né? Então nós precisamos de fazer com que essa água, além dela ser armazenada em barragens, que é uma caixa d'água, né, que nós precisamos também, a gente também tem que fazer com que a água siga para o seu caminho. Siga para o seu caminho qual é? Curva de nível, terraceamento, plantio direto, recuperar a área degradada com replantio, mata ciliar, né? Trabalhar o ILPF também, né? Lavoura, pecuária, floresta, que a gente tem visto muito sobre isso aí. Isso tudo tem que ser, que é como se fosse a questão da agrofloresta, né? A floresta que dentro dela o nego produz abóbora, banana, laranja, limão, mamão e etc, etc, etc. Então eu acho que isso vai chegar um momento que vai ser uma política constante da sociedade, sabe? Não só de Estado brasileiro ou de governantes, mas da própria sociedade. Porque enquanto a sociedade não abraçar isso, Francis, não vai ter saída, né? É o que eu tenho conversado muito com as pessoas hoje, porque todo mundo hoje sabe de legislação. Todo mundo sabe hoje que você não pode derrubar mata sem ver a função dela na natureza, né? Só que muitas vezes o cidadão não é convencido. O cidadão tem que ser convencido disso. Então, eu acho que hoje, inclusive eu sou especialista em educação ambiental, eu nem uso esse termo mais.
sabe? Eu acho que tem que o termo usado hoje é conscientização ambiental. Porque se o cidadão não for conscientizado da questão, não adianta. Você tem que convencer ele. Você tem que convencer, o convencimento ambiental que é muito importante hoje, né? O Movimento Verde também trabalha muito com essa questão dos animais abandonados. Quando tinha nossa sede lá no centro, a gente criava alguns cães na sede nossa. Mas ao mesmo tempo tinha um espaço, né, que a gente tinha uma parceria com uma senhora da cidade aí, que lá ela tinha um canil também, um senhor. Né? Depois que nós saímos, isso tudo deixou de existir lá. Mas a gente continua. Pelo menos os cães que eram de responsabilidade nossa estão com a gente. Né? A gente cuida direitinho, a gente dá conta de manter, de primeira, alimento de primeira, né? Vacinação em dia, medicação em primeira, tudo de ponta. E uma pena que nós não damos conta de, né, fazer mais. Mas a própria diretoria do Movimento Verde, hoje o nosso tesoureiro, que é Leandro Marocco, ele é vamos dizer, o gerente nosso na área de proteção dos animais. Né? Então ele está fazendo um trabalho bom junto à Câmara de Paracatu. Essa semana eu vou reunir com o prefeito, vou conversar com ele de novo sobre isso para ver o que a prefeitura pode nos ajudar nisso. Né? Porque não é só o ser humano que precisa de respeito, os animais também. Né? E aqui em Paracatu a situação é muito complicada, embora tenha muita gente ajudando, sabe? Tem muita gente ajudando, tentando amparar aqui e ali, mas eu acho que dava para o município fazer, o município tem condição de fazer uma coisa bacana. Né? Aí eu vou bater um papo com o prefeito, vamos ver se a gente consegue mostrar para ele esse ponto também. Né? Sim. Quais outros trabalhos que o Movimento Verde tem desempenhado aí nesses 34 anos? Ô Franz, a gente não consegue listar tudo, sabe? Mas nós participamos de vários eventos a nível nacional, a nível internacional, pelo Brasil afora, né? Que tem eventos internacionais também que acontecem aqui, né? E participamos de vários colegiados pelo país afora, porque a sociedade aqui é meio alheia a isso, né? Não sei se é porque tem aquela história de santo de casa não faz milagre, né? Mas não é o nosso propósito. Nosso propósito é trabalhar em defesa da questão ambiental, né? Para garantir qualidade de vida para todo mundo do planeta e todos os seres do planeta. Essa que é a realidade. Então nós já participamos com destaque no Conselho Nacional do Meio Ambiente. Fomos, na época, nós tivemos há 2 mandatos, que podia ficar só 2 mandatos. Fomos eleitos e reeleitos por todas as entidades do Brasil. Nós fomos eleitos a entidade que ia representar essas mais de 600 entidades no Conselho Nacional do Meio Ambiente. Por 2 mandatos. Fizemos um trabalho fantástico. Além disso, nós já participamos do Comitê da Bacia do Rio São Francisco, participamos do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, porque aqui não é só a Bacia do São Francisco, aqui tem a Bacia do Paranaíba, porque o São Marcos aqui é Bacia do Paranaíba. Tá. É afluente mineiro do Alto Paranaíba, né, o São Marcos. Então, além do Comitê do Alto Paranaíba, que é a sede em patrocínio, nós participamos atualmente como membros titulares por 3º mandato, eleitos, né, pela sociedade civil do estado inteiro para ser um dos 3 representantes no Comitê do Paranaíba. E tem o Comitê do Paracatu, né, tem vários outros colegiados a nível de estado, Conselho de Meio Ambiente do estado, que nós somos titular, Conselho de Recursos Hídricos do estado, que nós somos membros, várias câmaras técnicas, né? Inclusive, quando a gente teve no CONAMA, o Movimento Verde tinha assento numa câmara técnica, que a gente tinha uma vaga nessa câmara técnica, e foi quando foi discutida a questão do amianto como resíduo perigoso. Né? E na época nós colocamos uma cientista de São Paulo representando o Movimento Verde, foi quando foi criada a norma que decretou
o amianto como resíduo perigoso e foi proibido o uso de amianto no Brasil, graças à atuação dessa conselheira. Inclusive foi a única vitória que a sociedade civil teve no Conselho Nacional do Meio Ambiente até hoje. Entendi. Sabe, a atuação dessa cidadã. São questões assim muitas vezes polêmicas, mas é história, né, meu amigo? É a defesa do meio ambiente em prol da qualidade de vida para todos. Gente, nós vamos ter que fazer um intervalo aqui, porque a chuva tá correndo com a gente daqui desse cantinho onde a gente tá proseando, mas voltamos daqui a pouquinho, não sai daí não. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Estamos de volta com o seu Paracatu Rural, ainda aqui no mesmo lugar, porque a chuva chegou, só deu um susto na gente e tá mantendo a gente aqui no lugar. Tonhão, há acho que uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu me lembro que você participou de uma premiação, se eu não me engano, de um projeto que foi realizado. Que projeto foi esse? A nível nacional, um reconhecimento a nível nacional. Que foi? Foi do cercamento de nascentes? Nós, na realidade, foi um evento que acontece todo ano, que chama Prêmio Hugo Werneck. Uhum. Esse Prêmio Hugo Werneck, pessoas são indicadas, né? Entidades são indicadas e são, né, premiadas, reconhecidas, né, vamos dizer. E no caso, nós, em 2 edições desse Prêmio Hugo Werneck, nós fomos contemplados. Foi uma expedição que nós realizamos no Paracatu, que mostrou a questão da importância da mobilização popular. Que legal. O reconhecimento de uma ação de mobilização popular, a importância disso no contexto, em cima do que nós já conversamos. Né? Aí nós ficamos, em primeiro lugar, fomos contemplados com uma premiação máxima e tal. E depois, no segundo ano, se não me engano, um ano depois desse, foi quando, inclusive, Humberto Neiva estava na expedição conosco. Ele foi nessa premiação em Belo Horizonte. Ele participou conosco lá, foi um big do evento. Depois nós fomos também agraciados indiretamente quando a Kim Ross foi contemplada, mesmo dentro desse prêmio, com relação ao projeto de proteção de nascentes e veredas. Porque nós, do Movimento Verde, que realizamos esse cercamento. Né, vocês apresentaram o projeto para Kim Ross, e Kim Ross comprou a ideia. E a Kim Ross, como patrocinadora, né, a ação, não sei se foi uma ação de uma empresa, né, que traz benefícios para a sociedade, uma coisa assim. Aí, porque tem várias categorias, né? Então a Kim Ross foi contemplada e nós participamos com ela quando nós levamos, inclusive, um produtor rural aqui, um senhor muito humilde, né, lá do PA 15 de Novembro, que foi agraciado lá. Inclusive ele mostrou lá, o pessoal desse Prêmio Hugo Werneck teve lá na propriedade dele, pôde averiguar o que aconteceu, uma nascente que não tinha água, que de repente, de um ano para o outro, passou a ter água, beneficiando mais de 5 propriedades, entendeu? Então foi nesse sentido. Agora, fora isso, a gente já foi agraciado com alguns prêmios, inclusive uma comenda. Essa para a gente foi até surpresa. É uma comenda que teve em Patos de Minas, que nós fomos agraciados como também referência no estado em termos de ativismo na área de meio ambiente, né? Já recebemos comenda do Comitê de São Francisco como referência na bacia de São Francisco, no Alto São Francisco,
né, que é uma área muito grande também, que é a área que mais produz água na bacia do São Francisco. Recebemos também uma comenda, recebemos comenda como a entidade que mais participou até hoje do Fundo Nacional de Meio Ambiente. Era um fundo que existia, que financiava projetos do governo federal, que financiava projetos. Nós participamos lá mais de 10 anos. Então foi a entidade que mais participou no Brasil hoje, a entidade da sociedade civil. E também em Minas Gerais, entidade como referência na atuação também da sociedade civil na área ambiental, uma premiação do Conselho de Meio Ambiente do Estado. Então tem um monte de questão aí, mas a gente participa disso, assim, sem alardear propaganda pro povo, porque o interesse nosso é outro, né? Então, se está fazendo um trabalho bacana e o pessoal te chama para te dar uma comenda, você vai lá, nem sabe o que está acontecendo direito, mas te chama, então você vai. E a gente não faz essa propaganda que normalmente, né, as pessoas gostam de se promover. Tá? Isso aí é coisa de criança, de adolescente, né? Então a gente já está mais de idade, então você não preocupa muito com isso não, né? Trazendo bem para a sociedade, que é importante, né? Tonhão, é um trabalho que o Movimento Verde abraçou. No início muita gente achava que era bobeira, que era perda de dinheiro. Hoje quase todas as propriedades rurais têm a sua nascente, que tem uma nascente, está com ela cercada, né? Está com ela protegida. Né? Hoje é obrigação, né? Obrigação. Fora aqueles proprietários que têm interesse em proteger sua nascente, porque ele já entendeu que o pisoteio do gado e o fogo é o fim da nascente. A fórmula para você acabar com a nascente d'água é tirar a vegetação, botar gado dentro dela e deixar fogo entrar. Essa é a fórmula. Se quiser acabar com a nascente sua na sua propriedade, essa é a receita. Entendeu? Tem receita para você evitar isso, mas tem receita. Se você está querendo acabar com a nascente da sua propriedade, é muito simples. É só você fazer isso que a gente está falando. Uma vez você me contou que um produtor rural, você chegou lá e recomendou para fazer não sei quantos metros, mas ele falou, não, eu quero que aumenta. E aí o negócio começou a vida vegetativa naquele canto ali aumentou. E alagou do lado de fora. Do lado de fora da área, né? Inclusive ele pedindo para aumentar, mesmo ele pedindo para aumentar, a água alagou do lado de fora da cerca. Que benção. Então mostrando que é importante você evitar esse pisoteio, né? Isso aí tem muita gente consciente disso, sabe, Francis? Tem muita gente. E eu acho que é fruto desse trabalho, né? Na época nós tivemos uma rejeição muito grande. Eu lembro que o primeiro projeto nosso de proteção de nascente eram 9 nascentes. Das 9, nós levamos material para todo mundo e um que cercou porque o vizinho dele desistiu de cercar e ele falou assim, então cerca a minha. Foi esse que a água passou inclusive por lá de fora da nascente. Era uma área brejada, uma vereda, sabe? E os outros desviaram material, venderam material, usaram para outras coisas, e a dificuldade foi muito grande, né? Hoje não, hoje nós somos procurados constantemente. O projeto ele está paralisado, né? A empresa aqui em Roça está reavaliando o projeto para ver em que moldes ele vai ser implementado. Inclusive o Movimento Verde, o presidente do Movimento Verde atual, que Tobias, ele já teve até numa reunião do comitê do Paracatu, propondo o comitê ser parceiro institucional, apoiando a ação, porque ele está conseguindo um recurso grande para trabalhar a região das nascentes do São Pedro. Aí é um projeto mais amplo, sabe? Mais amplo. Inclusive, o Francis, nessa reunião que eu vou ter com o prefeito, eu vou levar uma proposta para ele, que eu vou até adiantar aqui para você, que é criar a Bolsa d'Água. O que é a Bolsa d'Água? Ela é uma bolsa que a prefeitura vai anualmente dar algum benefício para o produtor rural, não em dinheiro. A minha proposta não é dinheiro. Se o proprietário rural tem 2 hectares de área de nascente protegida, a prefeitura vai fazer um cálculo e vai dar para ele insumo. Por exemplo, 3 sacos de ração para gado por hectare ano.
O cara tem 2 hectares e ganha 6 sacos de ração. É uma bolsa d'água. Sim, né? É um incentivo, um agradecimento. É um agradecimento. Então vou levar essa proposta para o prefeito, vamos ver se ele topa fazer isso. Eu acho que é uma coisa muito barata, porque o município tem recurso para isso, além de que pode levar o nome do município para muito longe, ainda mais agora que o município de Paracatu tem uma cadeira no Comitê de São Francisco. Verdade. Então, se ele tem essa cadeira no Comitê de São Francisco, automaticamente ele vai ter que mostrar que ele veio, aqui Paracatu veio. Por que Paracatu tem interesse em estar dentro do São Francisco? Só para usufruir das benesses ou para contribuir com a vida da bacia do São Francisco? Porque nós aqui de Paracatu, nós estamos não é na bacia do Paracatu só não, isso aqui é bacia do Rio São Francisco. O Santa Isabel é bacia do Rio São Francisco. Os olhos d'água aqui, ó, é bacia do Rio São Francisco. Entendeu? Então ele lançar, né, esse projeto aí, eu acho que é uma ideia boa e um custo muito baixo para o município. Muito baixo, né? Você vê, se você tiver aqui 200 hectares de área protegida, tem muito mais, mas ponhamos que 200 produtores se cadastram por ano. Isso aí, a prefeitura dá isso durante 3 anos. 200 hectares, 3 sacos de ração por hectare ano dá 600 sacos de ração. Né? 600 sacos de ração dá quanto? Você colocar aí, suponhamos que o saco de ração está R$100. Né? Dá 60 mil. O que é isso para uma cidade igual Paracatu por ano? A prefeitura, para chegar numa mineradora dessa daí, ou sei lá, um grande produtor rural, falar assim, ó, nós criamos uma bolsa d'água aqui, precisamos de você ajudar aí, liberando aí material para a gente fazer cercamento em 10 nascentes, para pegar um pequeno, que muitas vezes é uma nascente que vai beneficiar o próprio grande que vai financiar. Verdade. Porque o grande fala assim, não, minhas nascentes estão tudo protegidas. Mas e os que estão para cima? Que manda água para o corpo d'água que alimenta a propriedade dele. Entendeu? Então isso aí é um programa não é de governo, é um programa de Estado. Isso tinha que ter no país inteiro. Então a gente vai propor isso para a cidade, para o município de Paracatu. E você tem dados de produção de água? Tem, esses locais todos? Esses dados nós temos a parte técnica que foi avaliada, porque nós não temos todas as nascentes monitoradas, mas todas as nascentes nós temos 9 que a gente monitorou elas durante 4 a 5 anos, de 30 em 30 dias e antes de 15 em 15 dias, com dados de vazão, entendeu? Então você via os gráficos, existem os gráficos, nós temos isso tudo comprovado. E assim, surpreendente o resultado, né, Tony? Não, surpreendente. E outra coisa, nós temos os dados mostrando o aumento da massa vegetal, né, da floresta que cresceu na área, do aumento de água e até de animais silvestres que passaram a habitar aquilo ali. Nós temos tudo. Entendi. Entendeu? De 9 áreas nós temos tudo detalhado. Entendi. E a fauna, né, ela é muito importante também para um ambiente como esse, que uma vez você me contou de uma determinada árvore que para ela poder a semente germinar tem que passar no trato digestivo do lobo. Araticum. Que árvore? Araticum. Que tem uma fruta deliciosa. Araticum é o seguinte, Quais são os outros nomes do araticum? Tem outros marolo, nomes? Né? Marolo, né? Então o que acontece? O araticum é a maior dificuldade de você produzir muda de araticum. Agora, se você pegou ela dentro das fezes do lobo ali, não tem erro. Isso aí eu já fiz experiência com isso. Você me contou isso uma vez. Eu já fiz experiência. Entendeu? E esse animal vai ali na vereda para poder beber água. Exatamente. Então, é um animal que não vai pisotear igual um gado, por exemplo, lógico, um bovino. O pisoteio de um lobo é mínimo e a quantidade é menor. Você vê um animal pesado igual uma vaca, é 600 quilos, que ela tá cada pata dela ali. Um lobo não, um lobo é 10 quilos, 20 quilos que anda ali de vez em quando. E aí ele ajuda a própria natureza, a própria flora a ser restaurada ali. É igual morcego, né? Morcego, aqui a gente tem um lugar ali que os morcegos moram, que eu coloquei até uma lona no chão. Aí você vê lá as fezes dele cheias de semente. Então ele é propagador de semente. E outros animais que nós temos no cerrado, né? Os pássaros, todos esses animais que vão aproveitar ali daquele ambiente da vereda, vão
reflorestar a própria vereda e distribuir para a região ali esse reflorestamento. Eu sempre falo, Franz, que o pessoal acha que é ideia de maluco, né? Mas eu sempre falo o seguinte: quanto menos animal silvestre tiver na natureza, menos água você tem. Por quê? Porque ele dispersa as árvores. E a árvore, ela é a base. A árvore, solo, tem uma relação direta com a produção de água. Então, a partir do momento que você tira os animais, você tira a dispersão de semente. Você tirou a dispersão de semente, você não tem árvore. Não tem árvore, né? Eu fui com o Tobias essa semana para Betá de Unaí. Aí ele vai ter que cercar uma área ao redor de uma vereda dele. E ele não cria gado. Ele não cria gado. E na condicionante dele, ele está preocupado porque o Estado exigiu como condicionante ele plantar não sei quantas mil árvores. Aí eu falei com ele: não, você vai fazer diferente. A gente vai dar um jeito de propor que você vai isolar a área, como você não cria gado, você isola a área e deixa a área isolada, porque daqui 5 anos os próprios animais e aves que vivem ali dentro, eles vão revegetar a área automaticamente. E vão mesmo, automaticamente revegeta. E muitas vezes, Franz, com mais eficiência de que você plantar uma espécie. Entendi. Lá na área onde era a sede nossa, atrás do Hospital São Lucas, nós plantamos 1.600 árvores. Lá não tinha nada. Você via uma ou outra, entrava fogo lá todo ano, você via um ramo pequeno, assim, uma árvore pequena tentando nascer, do lado dela um ramo queimado, porque o fogo entrou, queimou e ela brotou de novo. E aí a gente plantou próximo a ela uma mesma espécie daquela, ao lado dela, já com quase 1 metro de altura. E isolamos a área de fogo. Com pouco tempo, aquela árvore que já estava ali, teimando em ir para frente, cresceu muito mais do que a que a gente plantou. Porque ela já estava adaptada com o ambiente. Entendeu? Então, a mesma espécie, a mesma espécie. Então, isso aí a gente tem experiência disso tudo. Só que as pessoas, não sei se é por causa de informação ou falta de serem convencidas, como eu disse anteriormente, não acreditam nessa história. Entendi. Né? Então, muitas vezes você... eu particularmente, eu sou contra plantio de muda para recuperar a área se lá tem alguma vegetação já no entorno. Suponhamos que você tem que plantar ali 10 mil árvores numa área que já tem uma matinha ali, a mata pequena. É só você isolar aquela mata pequena e deixar que ela desenvolve. Então não. Aí tem que virou um negócio, né? Grandes viveiros que fornecem mudas para produtores rurais revegetar uma área, sendo que eu entendo, como uma pessoa especialista na área e que já tem experiência muito grande nisso, que é jogar dinheiro fora. É só você isolar a área e deixar que a natureza cuida disso com muito mais eficiência. Até há uns 2 anos atrás, ou não mais, uns 3 anos atrás, numa reunião do Conselho de Meio Ambiente do Estado, eu propus que tirassem essa condicionante dos licenciamentos. Que ao invés dessa condicionante, colocasse a condicionante de cercamento das áreas. Entendi. Porque aí você tira o pisoteio, você tirando o pisoteio e tendo remanescente de floresta ali, a própria floresta leva aquilo para frente. Qualquer um sabe disso. Hoje a gente vê aí região que o pessoal desmatou para plantar e não plantou, você vai lá 6 meses depois, o cerrado já está com quase 1 metro de altura. Principalmente se der uma chuvinha. Aí é que desce mesmo. Entendeu? Então isso aí é importante, né? A gente está sempre falando, sempre falando. Agora os órgãos de Estado, a maioria deles, eu não sei se é porque os técnicos são muito de gabinete, né? Não sabem da realidade, não conhecem o que funciona, né? Então não, o cara tirou ali, ele desmatou um pedaço ali, tirou ali 100 árvores, ele vai ter que plantar 500 árvores. Só que ali naquela área tem árvores lá, tem uma pequena floresta, tem um remanescente que sobrou lá daquela área. Então isola aquilo lá, ó. Se tiver de multar o cara, não tem problema não, meta a multa, mas não manda ele plantar não, deixa que a natureza
faz o papel. E faz mesmo, não adianta falar que não faz, porque faz. O produtor rural, principalmente o pequeno produtor, ele sabe disso. Né? Aquele que está lá na sua pequena propriedade, ele sabe que a natureza... Não, o grande produtor também, quando ele passa um bom tempo sem gradear, ou mesmo quando ele vai coletar uma lavoura de soja ou de milho, sei lá o quê, ele vê no meio da propriedade dele outras espécies já do cerrado tentando sair ali. É verdade. Então mostra a capacidade de regeneração, né, do ambiente do cerrado. Gente, prosa muito boa com o Tonhão aqui. Toda vez que eu sento com o Tonhão para conversar, são 2, 3 horas de conversa. Não tem jeito, a gente tenta resumir no rádio, então quando ele vai, é aí que a prosa vai longe mesmo, é bom demais. E rádio é muito bom, o Tonhão já é expert no rádio também. Tonhão, muito obrigado pela sua participação no Paracatu Rural. Com certeza a gente vai prosear mais vezes aí sobre outros assuntos relacionados ao meio ambiente, sobre a importância da preservação ambiental. E a hora que a gente fala preservação ambiental, a gente fala da preservação da fauna e da flora, né? Por exemplo, a abelha é um ser importantíssimo para a vida no planeta. Mas como assim, Francis? Rapaz, é um dos principais polinizadores, é a abelha. E por pouquinha coisa, por exemplo, quando o produtor rural, principalmente o agricultor, aplica ali um inseticida na lavoura para matar as pragas, se ele não for um inseticida correto, na hora correta, da forma correta de se aplicar, pode matar um enxame de abelha. E esse enxame de abelha ali é aquele enxame de abelha que estaria inclusive trabalhando na lavoura desse produtor rural para poder fazer polinização e fazer produzir mais. E aí, se a gente não tem a abelha, como é que o planeta vai produzir para a gente alimentar? Vou só te dar uma dica aqui. Outro dia eu fui na propriedade Adelso Cunha. Ele doa para a gente abóbora para a gente levar para a família de baixa renda. A gente vai lá, busca caminhonete, enche a caminhonete e sai distribuindo aí. Aí eu comentei com o gerente dele, falou: meu amigo, vocês estão trazendo a abelha de fora aqui, porque tem gente que aluga, né? As colmeias para fazer polinização. Ele falou assim: não, aqui nós estamos na beirada do Rio Escuro aqui, ó. Que não precisa não, você precisa de ver aqui na época da florada, as abelhas que vêm da redondeza aqui, quem é as que estão fazendo a polinização aqui, não precisa nem trazer abelha não. De graça, e a produção dele é gigante. Eu acho que por metro quadrado lá, ele não colhe menos que 10 abóbora por metro quadrado, entendeu? Um pivô de 600 hectares, você imagina o tanto de abóbora. Ou seja, basta o produtor ter a observação com o meio ambiente. Precisa de usar inseticida? Precisa. Mas qual é o horário que a abelha vai? Vamos no horário que ela não está lá, porque senão nós vamos matar as abelhas. Matou as abelhas, a produção vai ser menor. E tem muita gente consciente, igual esse Adelso, que é esse produtor rural aí, ele falou comigo: então eu tenho que tirar essas abóboras logo, porque tem abóbora que a gente não consegue comercializar. Então, em vez de fazer isso, pode buscar o que você precisar lá. Aqui tem outros produtores também que ofereceram pra gente, sabe? Nós vamos buscar, o problema é a distância muito longe. E o desperdício de matéria de produto é gigantesco, né? Você vai lá, todo dia você pode pegar 1 ou 2 caminhonetes de abóbora que não faz nem cosca na abóbora que vai ser descartada, né? E muita gente precisando, né? Então você vai inventando essas ações aí e acaba ajudando o meio ambiente, ainda mais que é pivô, que usa água, né? Então a maneira de pagar a água pra gente que eles usam é dar as abóboras pra gente distribuir pro povo. Então, rapaz, eu sou fã da abóbora, viu? Tonhão, a prosa tá muito boa, você já vai almoçar agora. Muito obrigado pela sua participação no Paracatu Rural e sempre o Paracatu Rural está de portas abertas para você, para o Movimento Verde, para trazer essas informações para o CBH Paracatu, CBH São Francisco, enfim, todas as entidades da qual você participa e que o Movimento Verde também participa. A gente está aqui sempre pronto para poder levar as informações para o homem e a mulher do campo e também da cidade. Um abraço para todos, viu, Francis? Muito obrigado a você, a gente está sempre à disposição. E a comunidade, o que precisar, nos procure também, é fácil de me achar, tem sempre tá às horas, beleza? Valeu. Obrigado. Você aí que está acompanhando o Paracatu Rural, fica sempre atento aos domingos com esse especial de domingo com histórias de sucesso aqui na Rádio Boa Vista FM e também no nosso canal YouTube e nas redes sociais. Valeu, tchau, até a próxima. Paracatu Rural apresentou Histórias de Sucesso. Apresentação Francis de Oliveira.
Todos os domingos, às 6 horas da manhã, pela Rádio Boa Vista FM. E a partir das 9 horas da manhã, nas redes sociais do Paracatu Rural. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.